Olá, companheiras, olá, companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente comenta as eleições no Chile e na Venezuela. Falamos também sobre os atos ocorridos no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. E ouvimos também o informe da companheira Natália Sena sobre a reunião da Comissão Executiva Nacional do PT que ocorreu ao longo do dia de hoje. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast falando sobre os atos que ocorreram nesse sábado, dia 20 de novembro, que foi o Dia Nacional da Consciência Negra, e que os movimentos sociais, populares, o movimento negro, o movimento sindical e partidário, organizados na frente e fora Bolsonaro, convocaram o Fora Bolsonaro Racista. A gente começa ouvindo o informe do companheiro Daniel Kibuco, secretário de combate ao racismo do PT do Distrito Federal. Como é que foram os atos lá em Brasília. Olá, Patrick. Olá, pessoal que está escutando o podcast A Esperança é Vermelha. Meu nome é Daniel Kibuco, sou militante da Articulação de Esquerda e atualmente secretário de combate ao racismo do PTDF. Vamos lá, vamos comentar sobre os atos do dia 20 de novembro, no último sábado aqui em Brasília, né? Foi um ato muito importante para marcar os 50 anos da conquista dessa data do 20 de novembro como reconhecimento da imortalidade de Dandara e Zumbi dos Palmares, uma data que o movimento negro construiu para se contrapor ao 13 de novembro, data da falsa abolição, que servia muito mais para reafirmar o mito da democracia racial e a falsa ideia de Isabel como redentora do povo negro, né? Então foi muito importante mais uma vez a gente conseguir realizar esse ato com uma participação expressiva da militância antirracista e de todas as organizações da esquerda aqui do Distrito Federal. Foi um ato que foi construído inicialmente pela campanha Fora Bolsonaro, e que, na verdade, entendeu-se a prioridade que, no mês de novembro, as pautas antirracistas tivessem à frente das discussões. Nesse sentido, então, a gente produziu uma grande articulação de diversos movimentos negros aqui da cidade, além das grandes frentes nacionais, né, que congregam diversos movimentos negros, como a Convergência Negra e a Colisão Negra por Direito. Várias organizações de caráter religioso também tiveram presentes, e foi uma grande expressão da unidade do movimento negro aqui no DF, entendendo a centralidade de denunciar o racismo mais uma vez, cobrar reparação já, reafirmar, como todos sabem, que vidas negras importam, mas, sobretudo, entendendo que a tarefa imediata é exigir o fora Bolsonaro, né? Um governo genocida e, sobretudo, um governo racista, entendendo que o caráter estrutural do racismo é uma das razões pelas quais o Bolsonaro consegue se perpetuar no governo e executar essas políticas de morte a qual ele vem trazendo, né? Não bastasse termos um capitão do mato na Fundação Cultural Palmares, a gente tem enfrentado também a destruição das políticas sociais, a volta da fome, a própria política armamentista, que são elementos que têm colocado a vida das pessoas negras em perigo. E não à toa a gente vê o grande número de mortes de pessoas pretas nesses últimos anos, né? Um processo que se aprofundou sobremaneira com o golpe e acelerou ainda mais com a assunção de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Então foi um ato muito importante que teve diversas atividades culturais, participação das organizações sindicais, participação de vários militantes aqui no DF, que cumpriu o seu papel de denunciar o racismo e uma esperança também de aprofundar o diálogo entre essas diversas organizações para colocar a temática da questão racial na centralidade do programa das diversas organizações, né? E é isso, Patrick, a gente segue na luta, combatendo o racismo e o fascismo e fora Bolsonaro. Valeu, Daniel, obrigado pelo informe, companheiro. A gente fala agora com a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, que fala pra gente como é que o ato aconteceu na capital do estado de São Paulo. No sábado, aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, a 18ª Marcha da Consciência Negra. O ato foi convocado pela Coalizão Negra por Direitos, pela Convergência Negra e pela campanha Fora Bolsonaro, inclusive CUT. O ato foi convocado com a chamada do Fora Bolsonaro Racista. Foi um ato muito bonito,
com apresentações culturais e simbologias da cultura afro-brasileira. Também uma presença política forte de posicionamento de que não há mediação com quem nos mata, pelo direito ao luto do povo negro e quilombola, numa referência a acordos com Carrefour. Mas, em relação à pauta fora Bolsonaro racista, o que vimos foi uma redução muito significativa da militância que participou dos outros atos. Na nossa opinião, vários fatores interferiram para essa visível redução ou ausência de militantes de várias organizações. Bem, assim como nos outros atos fora Bolsonaro, também se confirma mais uma vez, a ausência do povo das periferias e da classe trabalhadora organizada. A aparente inviabilização do impeachment de Bolsonaro e uma preocupação crescente voltada prioritariamente para as eleições de 2022, sem dúvida, influenciaram bastante nesta participação reduzida dos atos em São Paulo. Sobre o que, repetimos, colheremos nas urnas o que plantarmos nas ruas. Nesse sentido, nós aproveitamos aqui o podcast para convocar as companheiras, principalmente, mas também os companheiros, para o ato Bolsonaro Nunca Mais, que está sendo convocado pelas organizações de mulheres da campanha Fora Bolsonaro para o dia 4 de dezembro. E é muito importante que a gente encerre o ano com um grande ato marcando, já para o início de 2022, a continuidade da luta pelo Fora Bolsonaro. Lembrando ainda que, se nada de extraordinário acontecer, o 8 de março deve, como nos anos anteriores, abrir as manifestações de rua de 2022. Portanto, o ato do dia 4 tem um significado muito importante, sendo o último ato de 2021 e já apontando para o primeiro possível grande ato de 2022, no dia 8 de março, Bolsonaro Nunca Mais. Valeu, Jandira. Obrigado pelo informe, companheira. Do sul do país, Rodrigo Poleto, secretário da Juventude do PT do Rio Grande do Sul, fala para a gente dos atos em Porto Alegre. Olá, companheiros e companheiras que estão nos acompanhando pelo podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou o Rodrigo Poleto, sou secretário estadual aqui da Juventude do PT do Rio Grande do Sul. E hoje nosso companheiro Patrick me convidou um pouco para falar sobre o ato do 20 de novembro aqui na capital gaúcha, que aconteceu agora no sábado junto com as outras manifestações. O primeiro é importante ressaltar, companheirada, que o povo negro no Brasil é quem mais sofreu e mais enfrentou a miséria e a fome ao longo da nossa história, Então, essa opressão ela já vem impregnada na nossa sociedade, o que também faz aí essa data ser uma marca da resistência do povo negro, mas marcando 50 anos desse dia de luta e resistência do povo preto do nosso país, E no governo Bolsonaro, novamente, a população negra é quem mais sofre com esses flagelos, As brutais cenas da fome, fila do osso, do lixo, da miséria, o desemprego, enfim, o genocídio, ele afeta diretamente a população negra do nosso país como protagonista, A gente tem que reconhecer que o povo negro, o povo preto desse nosso país é o que mais sofre com essas situações e com a miséria, com a fome do nosso país, E por isso, então, que a gente marcou esse 20 de novembro o grito também pelo Fora Bolsonaro, Fora Mourão, seus racistas e também todo esse governo que também é impregnado pelo racismo, E nós, enquanto brancos e brancas, também temos que nos somar nessa pauta antirracista. A gente não pode só dizer que não é racista, Nós precisamos estar na luta, nós precisamos estar junto aí com a companheirada negra do nosso partido, do nosso país, fazendo a luta, fazendo o enfrentamento e dando esse apoio na resistência também, Em Porto Alegre, a gente teve mais de 50 mil pessoas nas ruas para denunciar o ataque desse governo ao povo preto, Não só do governo Bolsonaro, mas também do governo estadual e do governo municipal aqui
que tem impregnado também nas suas estruturas o racismo estrutural, né? A gente ocupou as ruas com o protagonismo do movimento negro, eu acho que é importante ressaltar isso, mostrando que nessa data, mais do que a luta, a resistência pelo fora Bolsonaro, nós não vamos aceitar mais nenhum racista, nenhum machista, nenhum fascista comandando o nosso país, comandando os nossos governos em todos os níveis, né? E a luta não pode cessar, e a pauta antirracista, ela não pode ser prioridade apenas em novembro, né? Nós não vamos conseguir construir uma sociedade socialista sem superar as estruturas que sustentam o capital. E é importante lembrar que o contrário também, né? A gente não vai conseguir superar as opressões, superar essas estruturas sem a conquista do socialismo, né? Então vamos seguir em marcha, companheiros e companheiras, até que a nossa sociedade seja livre dessas opressões, até que a nossa sociedade seja de fato socialista. Fora Bolsonaro, fora Mourão, toda a sua política desse governo da morte e pelo fim do genocídio do povo negro do nosso país. Valeu, Poleto. Obrigado, companheiro. O Poleto está como candidato à reeleição na secretaria da JPT do Rio Grande do Sul. E do Nordeste, a gente escuta agora o companheiro Tadeu, que é do PT de Sergipe, e fala dos atos na cidade de Aracaju. Olá, Patrick, demais ouvintes do podcast, em especial a companheirada de Sergipe. Vamos lá, Patrick. A seu pedido, vou passar aqui os informes. Bom, a nossa preparação para o 20 de novembro, apesar de ter um intervalo maior entre 2 de outubro e o 20 de novembro, e a gente está numa crescente, né? Porque desde janeiro com as carreatas, depois em maio com a volta das mobilizações de rua, a gente não tinha verificado aqui em Sergipe, né, centralizando todos os grandes atos de marchas nacionais em Aracaju, a gente não tinha vivenciado um retrocesso. E a gente agora teve isso, né? O 20 de novembro foi menor do que o 2 de outubro. Bom, nós precisamos entender os motivos. E sabendo que já tinha uma tendência de estagnação e diminuição nacional. E a gente estava resistindo a isso, mas agora se evidenciou. Bom, com certeza as organizações, coletivos vão estar fazendo balanço e depois conjuntamente na campanha Fora Bolsonaro coletivamente. Os coletivos vão tentar unificar as ações, mas eu vou iniciar o balanço a partir de onde eu milito, que é no PT. É evidente que a tática eleitoral é exclusivamente a prioridade da maioria da direção e da pré-candidatura do PT ao governo. Isso é um problema, porque o que está se construindo a nível de maioria do partido e anunciado de público pelo presidente estadual, pelo pré-candidato a governador, é uma aliança com setores golpistas. É isso que é o PSDB, o PL do ex-senador Amorim e do ex-prefeito Valmir de Francisquinho, do município de Itabaiana, região do Agreste. Evidentemente, o PT ficou calado no governo Belivaldo contra a reforma da Previdência Estadual e outras medidas que prejudicavam os trabalhadores, e agora, por não ser o escolhido do bloco conservador governista, que antes era chamado, diga-se de passagem, de bloco popular, rompe, mas tenta fazer aliança à direita. Bom, é uma esquizofrenia, para ser direto ao ponto. Isso prejudica as mobilizações, né? Eu acho que, não me lembro bem a data, mas essa separação pública do PT com o governador de Sergipe acontece logo após, né, essa mobilização de 2 de outubro, e isso de fato tem um impacto, porque o conjunto da estrutura partidária e do que ela influencia nos movimentos sociais tem girado em torno de candidaturas parlamentares e majoritárias com essa perspectiva. Quadros de direita estão sendo anunciados como prováveis filiados ao PT. Bom, se a maioria da direção do PT acha que isso não tem impacto na classe trabalhadora, é visível que tem. Não só na classe trabalhadora, mas como no povo. E isso tem um sentido diretamente na mobilização da feira, na mobilização casa a casa, na mobilização no terminal. E eu termino com isso. É impressionante como essa cúpula partidária do PT em Sergipe, que é vinculada a essa cúpula nacional, que está numa movimentação para o centro e para a direita, via Geraldo Alckmin, Kassab, não está entendendo a polarização que está na rua. O número grande de indecisos, o número grande do antipetismo e do bolsonarismo, e de que a gente precisa disputar palmo a palmo. E outro, precisa ter um programa radical, um programa de reformas estruturais, que devolva à classe trabalhadora não só a esperança, mas que chame a ela a responsabilidade de realizar mudanças necessárias à grande maioria do povo. É impressionante como você chama
a direção e esses parlamentares do PT para uma panfletagem no terminal, numa casa a casa, numa feira, e as pessoas não vão. Aí ficam fazendo só reuniões confortáveis, né? Que é aquelas reuniões com a militância deles, com simpatizantes. Aí fica muito fácil, né? Então, assim, baixamos o número de militantes e da população envolvida, mas não regredimos muito, né? Voltamos à mobilização do que foi o 7 de setembro, que não é pouca coisa, né? Vamos aguardar as avaliações das outras organizações e vamos resistir, né? Aqui em Sergipe não tem essa linha de transmissão automática da moderação do PT para a moderação da CUT, e a gente vai, junto com os movimentos sociais, com as organizações políticas, tentar retomar um processo crescente de mobilização. Um abraço. Valeu, Tadeu. Obrigado pelo teu informe, companheiro. E, pessoal, esses são apenas alguns dos informes. Ao longo da próxima edição, a gente traz mais relatos de como é que foram os atos no 20 de novembro, mas dão uma dimensão da importância que foi a convocação dos atos e a sua realização. É fundamental. Como a gente comentou aqui em uma edição anterior do podcast, falando da resolução da direção nacional da tendência petista articulação de esquerda, e nós terminarmos o ano de 2021 esquentando as coisas, sem deixar que o clima político do país esfrie. Afinal de contas, foi tentando mobilizar a classe trabalhadora, organizando vários atos, que nós conseguimos, ao longo de 2021, aumentar o grau de disputa política e, por exemplo, contribuir para que o presidente Lula continue liderando as pesquisas, mas não só, fazendo um enfrentamento para derrotar nas ruas e talvez obter também nas urnas um resultado que seja a derrota da ultradireita, Bolsonaro, seu governo e suas políticas. E dito isso, a gente escuta agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. A Natália participou hoje da reunião da Executiva Nacional e foi convocada para debater, entre outros assuntos, o tema das federações partidárias. E o que a gente escuta agora é a fala que a Natália fez durante a reunião, no ponto que discutia justamente as federações partidárias. Eu acho que falou muito aqui sobre federação não é a coligação, né? Mas no debate eu estou achando que a cabeça de muita gente está trabalhando como se fosse, olhando muito para os aspectos eleitorais e sem tantos elementos assim, né? Inclusive elementos mais pragmáticos. Eu acho que essa é uma primeira coisa, né? Não é coligação, e a gente precisa olhar para além dos efeitos eleitorais, que meu palpite aqui são melhores para os outros do que para nós. Eu não consigo enxergar que isso seja a principal questão para a eleição nacional do ano que vem. E não dá para partir da discussão sobre federação para depois fazer a discussão geral sobre a tática para 2022, sobre a linha política da campanha e tudo mais. O que vai definir nossa vitória é com quem a gente vai federar, ou se vai federar ou não, né? Ou qual é a política que a gente vai fazer até lá. Eu acho que está começando a discussão de um jeito distorcido. Começar da federação para depois ir para os outros aspectos não faz muito sentido. Tinha que ter uma discussão geral e, a partir dessa discussão, poderia se avaliar a vantagem ou não da federação para a eleição do ano que vem, né? Eu acho que o PT elege bancadas maiores sem federação, né? E eu acho que não é questão de fazer conta, é questão de análise política mesmo. Muita gente falou aqui, por exemplo, sobre os estados pequenos, que precisa o PT existir em estados pequenos e que isso ajudaria. No meu estado, que é um estado pequeno, onde tem 8 deputados, o PT tem um potencial altíssimo de eleger 2 com muita tranquilidade no ano que vem. Com federação, com o PSB, entraria na nossa sexta atual mandatário do PSB. Então, eu acho que não tem muito cenário que compatibiliza com o que está sendo dito aqui, com muita coisa do que está sendo dito aqui, do que seria vantagem. Eu acho que não procede, né? E, por fim, eu acho que sobre a questão programática, em tese, é isso, né? Que está na lei é que precisa ter uma unidade programática, um estatuto, um programa e tudo mais, mas a vida real, convenhamos, que é outra coisa, né? Em tese é fácil a gente dizer que pode ter unidade programática. Na prática, já não tem unidade programática com uma boa parte dessa turma que está buscando a gente para federar. Estão buscando porque é melhor para os interesses pragmáticos deles, né? Não para os nossos. Então, eu acho que, assim, as regras ainda são muito confusas, né? Acho que pode ter diferenças
mudanças muito negativas para nós, coisas que são boas para os outros, mas para nós não vão ser. Né? Na vida real, eu vejo muito mais perdas do que ganhos, e não só do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, programático, sem falar nas questões de dinâmica interna, que está tudo nebuloso sobre como, de fato, essa coisa vai funcionar, né? Como partido, funcionar como se partido fosse. Né? O que é que isso representa na prática para a vida orgânica do PT nos próximos 4 anos? Né? Então, acho que isso está muito confuso e acho que introduziria entre nós um fator de tensão que não é necessário, não nos ajuda nesse momento, sem falar nas questões maiores, né? A política brasileira, de uma forma geral, está um caos, é uma instabilidade imensa, né? E o risco da gente se meter de forma afobada num negócio desse, eu acho que tem um risco de dar ruim, né? Muito grande. Então, eu acho que a gente não deveria entrar nessa, né? A preço de hoje, eu sou contra. E queria ressaltar que eu acho que é errado a gente começar um debate de tática por aí. Tinha que começar pelas questões mais gerais. É isso. Natália Compete, a gente reproduziu agora o áudio da tua fala na reunião. Mas aí certamente nossos ouvintes vão querer saber do que se tratou o conjunto da reunião, quais foram as posições que apareceram, o que tem de discussão em relação a esse tema, que é um tema tão importante, afinal de contas diz respeito às possibilidades de uma federação que tem regras que não estão muito nítidas ainda, que tem implicações na tática e na estratégia para as eleições de 2022. Tu fala pra gente como é que foi essa reunião? Oi, Patrick, boa noite para todo mundo que escuta o nosso podcast em tempos de guerra, Esperança é Vermelha. Então, Patrick, hoje realmente aconteceu uma reunião da Comissão Executiva Nacional, depois de meses que a Comissão Executiva Nacional não se reunia. Hoje, durante a tarde dessa segunda, dia 22 de novembro de 2021, nós passamos a tarde em reunião. A principal pauta política da reunião foi o tema federação partidária. Né? Além dessa pauta, outros assuntos foram discutidos, né? Tem uma programação do aniversário do PT que começou a ser debatida, o aniversário de 42 anos do PT que vai acontecer no ano que vem, em fevereiro. Né? Foi feito uma discussão sobre a questão das finanças, né? Um informe financeiro e uma discussão sobre a situação das finanças do PT, que é bastante difícil, e foi feito um curto balanço dos encontros setoriais até o momento e também julgado um recurso do Piauí que, felizmente, garantiu a candidatura lá à Secretaria de Cultura do PT do Piauí, que vai ser disputada pelo companheiro Marcelo Mascarenhas. Essa foi a pauta da reunião de hoje, mas eu queria focar minha fala aqui na discussão que aconteceu sobre o tema federação partidária. A gente sabe que foi aprovado no Congresso Nacional, recentemente, este ano, há poucos meses, o tema da federação partidária, que é, bem resumidamente, a possibilidade de 2 ou mais partidos se reunirem em federação e esse formato de união entre partidos, que é a federação, pela regra que foi aprovada, implica em que os partidos funcionem, né, que a federação de partidos funcione como se um partido fosse. Né? Então, é uma coligação obrigatória em nível nacional e nos estados e nos municípios. Tem um prazo mínimo de duração, né, de uma federação, que é de 4 anos, ou seja, uma federação feita agora para a eleição do ano que vem. Não é só para a eleição, ela é por um período de 4 anos, então pega inclusive a eleição municipal seguinte, e tem toda uma previsão de que esses partidos reunidos em federação têm um funcionamento próprio, direção própria, estatuto, programa, funcionamento parlamentar alinhado, não só em nível nacional, mas em nível estadual, municipais, nas câmaras de vereadores, enfim. Então, é algo que é uma possibilidade, né? Os partidos não são obrigados a fazer federação, mas traz consequências para alguns partidos melhores, para outras piores. Uma parte dessas consequências ainda não se consegue medir, porque as regras aprovadas até agora são genéricas, né? Não está nítido como de fato isso vai funcionar na prática, as implicações na autonomia dos partidos e tudo mais. Mas o fato é que, do ponto de vista eleitoral,
que é o que a maioria das pessoas, né, a lupa com a qual a maioria das pessoas está olhando para o assunto hoje, funciona como se uma coligação fosse, e uma coligação obrigatória em nível nacional, em nível de Estado, que, como eu disse, tem todas essas consequências, tanto em termos de funcionamento interno, quanto de cotidiano parlamentar, que eu comentei aqui. Então, esse é o resumo do que é a federação partidária, né? E a partir disso eu queria fazer também um breve resumo sobre o debate que aconteceu hoje na Executiva Nacional do PT. Primeiro foi feita uma exposição, né, por um assessor da bancada, acerca dos conceitos, do que efetivamente foi aprovado, da legislação em torno do assunto, né? Foi feito o informe de que, algo que a gente já percebeu também estudando o assunto, que é um texto genérico, né? O texto que foi aprovado na lei é um texto genérico, e as coisas concretas, mais práticas, vão depender muito da regulamentação do TSE e também muito do próprio estatuto que as federações realmente existentes, que ainda vão eventualmente se formar, o estatuto que essas federações aprovarem, elaborarem e aprovarem, né? Então, tem muita coisa em aberto sobre isso. As regulamentações do TSE ainda não foram feitas, não foram finalizadas, tem minutas circulando, tem procedimentos lá junto ao tribunal em aberto para propostas de sugestões, né, apresentação de sugestões sobre essa regulamentação, e tem um prazo curto, que é o fato de que o TSE está prevendo que a federação, para ser válida para o ano que vem, precisaria ser aprovada por eles, pelo Tribunal Superior Eleitoral, até 6 meses antes da eleição. Então, dada essa situação do prazo, né, isso foi colocado como uma justificativa também para esse debate ser colocado nesse momento e da forma que foi feito. Então, o debate é o seguinte, né? O PSB e o PCdoB estão discutindo federação, formar uma federação, né? Há informação de que o PV também estaria interessado nessa discussão e foi procurada a presidenta Gleisi, enfim, foram procurados alguns dirigentes do partido do PT para que entrasse nessa discussão também acerca da federação. Então, o momento de hoje não foi um momento de aprovar nada, foi um momento de entender o assunto, né? Ter essa exposição para entender o que é o assunto e ter uma espécie de chuva de opiniões acerca do assunto, né? E aí, em resumo, as opiniões que existem é o seguinte: existem alguns setores, algumas pessoas muito animadas com a possibilidade da federação, né? Muito achando que é algo que a gente tem que fazer, considerar fazer, e muito otimistas de que isso seria algo bom para o PT. Tem muita gente com dúvida, ponderando, que está receosa sobre como é que vai ser o funcionamento disso na prática, como a coisa não está muito nítida ainda, está com muita insegurança acerca do assunto e que informa que, devido a isso, a preços de hoje, seria contra, né, pelas inseguranças que estão colocadas, e tem posições, tipo a nossa, que já visualiza como algo que não deveria ser considerado pelo PT se fazer, e acho que tem mais vantagem para os outros, né, para os partidos menores, por exemplo, do que para nós, ainda mais se tratando de uma coligação com um partido como o PSB, né, que tem setores muito fortes que são concretamente de direita. Então, é difícil ter uma aliança, né, algo orgânico, como é o caso da federação, para além de que é muito mais além do que uma simples coligação eleitoral, com um partido dessa natureza, que vai ter implicações programáticas, implicações no nosso funcionamento interno e tudo. Então, essa opinião que eu estou manifestando aqui contra, né, eu expressei na minha fala, na reunião da executiva, que foi enviada para Patrick, ele está colocando aqui no podcast para vocês terem acesso, né, e as outras opiniões, de fato, apresentaram bastante ponderações acerca do assunto da federação. E aí eu acho que tem duas questões que são importantes nesse debate da federação. De um lado, eu acho que tem gente que acha que está olhando para essa federação com um olhar muito forte de grande coligação eleitoral e aposta que isso vai, do ponto de vista eleitoral, para 2022, tanto em nível nacional quanto em nível de estados,
que isso pode vir a nos favorecer, né? Algo que eu discordo. Eu acho que a gente pode perder, inclusive, mandatos na hora que entra em coligações obrigatórias com um partido como o PSB em todos os estados do país, né? Mas tem gente que acha que, do ponto de vista eleitoral, isso poderia ser bom, e aí falam coisas como tem que fazer as contas, né? Eu não acho que tem que fazer conta nenhuma, não é questão de conta matemática. Claro que existem questões pragmáticas a serem consideradas, mas é uma questão de política. Com que política a gente vai ganhar 2022? Seja nas câmaras estaduais, nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, no Senado, nos governos e também em nível nacional, né? Essa é a questão principal. Eu não acho que é a definição de federação, formal ou não federação, que vá ser a grande questão decisiva para o ano que vem, mas sim a nossa linha política, que precisa ser muito acertada e que, sobre isso, infelizmente, o debate ainda sequer começou dentro das instâncias do partido. E uma outra questão, né, que apareceu em algumas falas é o seguinte: para ganhar não é um problema, né? Ou seja, a gente não precisa de federação para ganhar, para ter a vitória eleitoral. Temos a força de Lula, do PT, temos a possibilidade da coligação majoritária, que existe, inclusive o PT pode coligar com uma federação, mas os que defendem também com entusiasmo a proposta de federação acham que a grande questão é a sustentação do governo. Ou seja, já estão dando de barato que nós ganhamos a eleição e que precisamos nos sustentar, e tiram daí que essa discussão sobre federação seria um grande acordo programático pela esquerda, pela centro-esquerda, e lá vai. Que eu também acho que é uma ilusão, né? O PSB nos dá provas todos os dias, por exemplo, no debate no parlamento, e que eles votam rachados em muitas matérias fundamentais. Uma parte com a oposição, outra parte com o governo Bolsonaro, posições de direita, né? Então, enfim, não acho que saia daí nenhum acordo programático que seja bom para nós, seja favorável ao nosso projeto, compatível com o nosso projeto. Então, essas duas questões eu acho que permearam um pouco o debate, tanto a coisa da federação como uma grande coligação com objetivos muito eleitorais, e uma parte da turma acha que, para a sustentação do futuro governo, vai ser muito importante. Como vocês podem ver, essas duas posições têm uma chave de analisar a possibilidade de fazer ou não federação, que é absolutamente eleitoral. Seja para ganhar o governo federal, seja para sustentar o governo federal através da via já conhecida, né, da sustentação parlamentar, da governabilidade congressual, sem qualquer discussão, né, de fundo até agora, acerca de que consequências isso traria, né, uma eventual adesão nossa a uma federação ou construção de uma federação em conjunto com outros partidos, que consequências isso traria para a existência do PT, né? Todo mundo fala, tem que preservar a autonomia do PT, tem que preservar a identidade, tem que preservar tudo. O PT tem que ser preservado, mas como é que concretamente, entrando numa federação que funciona como se um partido político fosse, a gente vai conseguir tudo isso e preservar o PT para além das disputas eleitorais e do funcionamento institucional, porque o PT, né, é e tem que ser cada vez mais muito mais do que isso. Então, esse debate, infelizmente, não está colocado, mas temos tempo, né? O debate abriu hoje, foi feito hoje na reunião da Executiva Nacional, e eu acredito que nas próximas reuniões ele vai se aprofundar, né? Vai ter mais uma reunião da Executiva Nacional sobre esse assunto, vai ter uma reunião do Diretório Nacional ainda esse ano, que vai incluir, né, esse assunto na pauta. Também foi encaminhado de fazer reuniões com os estados, né, ouvir a opinião das direções estaduais do PT sobre o assunto. Então, enfim, até o início do ano que vem está deflagrado aí um processo de debate que eu estou achando que não é o melhor, porque a gente está começando de trás para frente. Está começando debatendo federação como se isso fosse uma condicionante para o debate posterior, que é qual é a nossa linha política para a eleição. A gente primeiro decide se vai ter federação, para depois ficar amarrado numa federação, para discutir a linha política geral da nossa campanha, enfim, da nossa atuação em 2022 como um todo. Então, acho que expressei isso na reunião, que é um erro, né? Tá de trás para frente a coisa, e mesmo que eu não achasse que a federação não é bom para nós, eu acho que o debate tem que ser invertido, né? Primeiro a gente debate a nossa tática e a nossa linha política para o ano que vem,
E se, eventualmente, essa tática, essa linha política, né, passar pela questão da federação, aí que tem que se debater o assunto da federação. Não é assim que está hoje, eu temo que isso possa trazer consequências muito ruins, que é uma decisão afobada de entrar num processo sobre o qual a gente não tem tanta governabilidade, as regras não são nítidas e, na minha opinião, olhando a partir dos elementos que a gente tem hoje, tende a ser melhor para os outros que estão querendo vir fazer federação com a gente do que bom para nós, de uma forma geral, tanto em relação às eleições, as questões mais pragmáticas de eleição de uma bancada maior ou manter, até mesmo para manter o nosso tamanho de bancada hoje, quanto em relação a questões mais orgânicas, né, de funcionamento do nosso partido e de preservação do nosso programa. Então é esse um pouco o informe, Patrick, do que foi discutido hoje na reunião, um pouco das minhas impressões sobre o debate, mas nas próximas semanas, aí até meados de dezembro, esse assunto deve estar na pauta, né? Então a gente vai informando aqui as novidades e o avanço aí do debate sobre esse assunto. Valeu, Natália. Obrigado pelo teu informe, companheira. E pessoal, esse fim de semana ocorreram duas importantes eleições aqui na nossa região. Uma no Chile e outra na Venezuela. No Chile foram eleições presidenciais e está formado o segundo turno entre uma candidatura de extrema-direita e outra do campo democrático e de esquerda. Sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, como esperado, houve uma polarização fortíssima entre a candidatura do Boric, de esquerda, e a candidatura do Kash, um candidato da ultradireita, que nós vamos, na próxima edição do programa, detalhar melhor esse quadro chileno, mas já adianto, no seu programa, por exemplo, está escrito proibir as atividades da Flaxo em território chileno, bem como criar um organismo para combater os membros do comunismo latino-americano. Então, teremos um segundo turno muito apertado. Já saiu uma pesquisa indicando 39 a 39 no segundo turno. Entre os candidatos derrotados, há uma divisão, né, dentre eles, como já era esperado. Então, o Sichel, por exemplo, o candidato da direita gourmet deles, né, PSDB deles, já declarou que vai conversar com o Caixa. Então, é bem possível que, assim como aqui no Brasil, lá a extrema-direita seja essa extensão da direita gourmet para chegar ao governo. A candidata Yasna Provost, da antiga concertação, né, da democracia cristã, não declarou desde já apoio ao Boric, mas assim o fez o Partido Socialista e os demais partidos dessa coalizão. O Artés, que era uma candidatura também, digamos, de extrema esquerda, disse que combaterá o fascismo, mas sem apoiar o Boric. Então a gente tem aí um cenário um pouco indefinido sobre como se dará essa rede de alianças e apoios, mas uma coisa é certa, em um cenário de crise profunda, uma vez mais, as alternativas de centro foram totalmente esmagadas pela conjuntura. Então, o que aconteceu no Peru, com o Castilho, aponta para isto. O segundo turno foi entre a candidatura à esquerda, e não de centro-esquerda, como se previa com a Verônica, e uma candidatura de extrema-direita com nada menos, nada mais do que a filha do Fujimori. No Chile, da mesma maneira, o candidato do Pinheira e a candidata da antiga concertação, ambos foram massacrados nas urnas e não chegaram nem perto de disputar o segundo lugar. Ressalto também, Patrick, que a participação eleitoral foi baixa, foi um pouco mais de 50%. Então, aqueles que acham que Boric devia arrumar para o centro para ter 50% mais um, se esquecem daqueles que não foram votar, desiludidos com o processo. E é bom lembrar que nas primárias lá atrás, o Daniel Radui, do Partido Comunista, que estava liderando as pesquisas, perdeu para o Boric, e aí o Boric foi o candidato desse grande campo de esquerda. Ocorre que o Boric, quando houve a convocação da Constituinte, ele participou do acordo de convocação,
que se deu a portas fechadas enquanto o Chile estava vivenciando quase uma guerra civil lá fora. Então, há também uma rejeição, principalmente do campo mais popular, o papel do Boric nesse processo, bem como sua atuação e o que significaria um governo seu, se não seria mais do mesmo. Então, aguardemos para ver agora, durante os próximos dias, a eleição agora é só em dezembro, para vermos se o Boric vai conseguir conquistar uma parte desses eleitores e conseguir se impor no segundo turno. De qualquer maneira, é um cenário duríssimo, é um cenário muito importante para a América Latina e, sem dúvida alguma, uma vitória da extrema-direita seria muito ruim para a correlação de forças na região. É isso, Patrick. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Já fica o convite, Daniel, para na sexta-feira você voltar aqui no podcast com mais informações sobre o processo eleitoral lá no Chile. Com relação à Venezuela, na edição da última sexta, nós ouvimos aqui a companheira Tânia Mandarino, que é advogada, militante do PT e que está na Venezuela acompanhando o processo eleitoral. A Tânia volta hoje com informações em relação ao resultado da eleição desse domingo. Boa noite, Patrick. Boa noite, ouvintes do nosso podcast. Estou aqui nessa segunda-feira, um dia depois das mega eleições que aconteceram ontem, dia 21, na Venezuela. Vou dividir um pouquinho com vocês o que foi esse dia de eleições aqui e as minhas impressões, assim como dizer alguma coisa sobre o resultado, onde se saiu vencedor o PSUV e o chavismo e a revolução. As eleições aqui começam às 5 da manhã, mas às 4h30 os corneteiros já passam tocando, chamando o povo para votar. Se trata de uma grande festa popular, onde as pessoas vão, via de regra, muito cedo para os colégios eleitorais. Eu soube, por exemplo, que o maior fluxo de gente para votar se dá logo às 5 da manhã, entre 5, 6, 7 da manhã, onde tem as maiores filas e tudo mais. Nós visitamos vários colégios eleitorais, entrevistamos várias pessoas. Uma das coisas que nós perguntávamos para as pessoas é por que elas estavam votando, já que o voto aqui não é obrigatório. E a primeira pessoa que eu fiz essa pergunta, uma senhora, me respondeu de pronto, para que eu possa reclamar depois. E porque é meu direito. É um povo muito consciente dos seus direitos e sabe que participar do processo eleitoral é o que faz, o que os torna cidadão com toda a possibilidade de, inclusive, fazer a crítica ao próprio governo, quando se fizer necessária. Impressão gostosa também, eu estava com uma camiseta do Lula, em muitos lugares por onde passava, os venezuelanos gritavam Brasil, Brasil, Lula, Lula, Lula. Isso é uma coisa que nos deixa bastante confortados, assim, ter irmãos aqui na América Latina, torcendo por nós aí no Brasil. Os resultados foram os melhores possíveis, vocês devem ter acompanhado. Ganhamos em 23 estados e mais a capital federal. E aqui, particularmente em Laguara, que é onde eu estou, nós fomos à praça para acompanhar os resultados, onde tinha o povo. O povo estava todo na praça, é uma festa muito popular, com música, alguns instrumentos, um telão para acompanhar os resultados no país inteiro. E as pessoas iam acompanhando quando começou, lá perto da meia-noite, e comemorando muito a cada estado em que se declarava que o povo venceu, porque aqui, como eu já disse da outra vez para vocês, é o país onde o povo é governo. E em Laguardia, quando foi anunciada a vitória de José Alejandro Terán, não foi diferente, até foi uma emoção muito grande, porque nós participamos de uma parte desse processo durante o período que estivemos aqui junto, pertinho. Ficamos muito felizes, comemoramos muito também essa vitória. José Alejandro Terán fez um discurso bastante revolucionário e me chamou a atenção a questão da fé, porque ele acredita a esperança, a Jesus, o fato de que nunca duvidou que o povo de Laguardia ia vencer, ia se sair vencedor. E eu soube que, de fato, aqui existe uma religiosidade muito grande, com predominantemente religiões de matriz afro-cubana, mas também evangélicos, e me disseram evangélicos diferentes do que são no Brasil,
porque são evangélicos revolucionários. Me pareceu, posso estar enganada, ser o caso de José Alejandro Terón, que é o governador eleito agora do estado de La Guardia, pela alcaldia também foi eleito Suárez, que são do PSUV. E uma das coisas bonitas assim que me chamou a atenção foi que ele disse que é errado fazer ou falar de coisas pessoais num momento como aquele, mas que ele ia quebrar o protocolo e chamou a filha, que estava completando 15 anos na noite de ontem, a parabenizou e pediu desculpas a ela por não ter estado tão presente. Foi um momento muito emocionante quando ele disse: "Perdona, tu papai estava lutando, estava em la luta". Então ele cantou uma canção para ela, uma canção popular conhecida aqui, o povo todo na praça acompanhou e depois os músicos tocaram uma valsa, ele dançou a valsa com a filha, foi um momento muito emocionante e se comemorou, se celebrou na mais perfeita paz, na mais perfeita ordem, muito bonito o que a gente presenciou aqui ontem. Então essa foi a vitória que reverte e consagra e consolida a virada da derrota que aconteceu em 2015, né, para Maduro. Com as eleições de 2020 já se começou a reverter esse quadro e essa vitória de ontem, onde só 3 estados ficaram com a oposição, consolida essa virada, né, que certamente vai culminar com eleições presidenciais também vitoriosas. Para nós foi uma alegria estar aqui, nossa gratidão sempre ao povo venezuelano e podem ter certeza que aqui existe mais uma testemunha ocular de que o que existe na Venezuela é uma grande democracia. A oposição, inclusive, o reconhece, tanto que está inscrevendo seus candidatos, e quando pediram para ser entrevistados, para a gente meio que numa espécie de provocação também, acabaram dizendo que as eleições são democráticas e que eles participam delas. Então, realmente, quem insistir ainda no mundo e não reconhecer o resultado das eleições venezuelanas e dizer que se trata de uma ditadura, por favor, que essa pessoa fique falando sozinha, esse país fique falando sozinho. Nós não devemos permitir, devemos ser co-auxiliares, né, contra essas fake news que espalham um ódio e tem todo um propósito a serviço do grande capital financeiro internacional. Bom, é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo mais um pouquinho com vocês. Um abraço e uma ótima noite. Valeu, Tânia. Obrigado pelo teu informe, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação com edições toda segunda e sexta-feira, que é totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos encontramos aqui na sexta-feira, lembrando que essa semana tem programa Contra a Mola, na quarta-feira, às 19 horas. A gente se encontra para conversar com o companheiro Walter Pomar, Natália Sena, e dessa vez com um convidado, que é o companheiro Marcelo Mascarenhas, que vai falar com a gente sobre o sistema eleitoral, o tema das novas regras para as eleições, federações partidárias e muito mais. Acompanhe pela transmissão no YouTube e Facebook do jornal Página 13. Nos encontramos em breve, saudações petistas e até mais.